Olá! Hoje em A Médica de Família Explica eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Vocês conhecem essa doença? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os sinais e sintomas, como isso pode afetar a sua saúde e qual o tratamento para esse problema, certo? Bom, então essa doença nada mais é do que o retorno, o refluxo mesmo do conteúdo gástrico através do esôfago, podendo chegar até a garganta. Então muitas vezes o paciente ele sente aquele conteúdo gástrico na garganta. Isso pode ocasionar diversos sintomas, Então, por exemplo, pode causar infecções de garganta de repetição, uma vez que o conteúdo do estômago é muito ácido e ele pode agredir a mucosa da garganta. Pode causar também infecções de ouvido de repetição, se ele penetrar ali na tuba auditiva. É o que acontece, por exemplo, muito em bebês, Então, os bebês, eles têm muitas otites médias, agudas, de repetição, porque eles têm muito refluxo. Quando a criança é pequena, até os 2 anos de idade, os esfíncteres do esôfago, do estômago, eles não estão completamente fortalecidos e a criança tem muito refluxo, é por isso que ela regurgita o tempo inteiro. No caso dos adultos, isso também pode acontecer. Se houver, por exemplo, uma hérnia diafragmática, ou uma frouxidão dos esfíncteres do esôfago, ou outros hábitos de vida que favorecem o retorno da secreção gástrica, esses problemas também podem acontecer. E quais são os principais sintomas? Então, a sensação do retorno do conteúdo gástrico na garganta, a gente também pode ter uma tosse crônica, uma tosse seca. Uma das causas principais de tosse é a doença do refluxo e deve ser investigada. Claro, entre as muitas outras causas de tosse, como asma, até risco de tuberculose, a doença do refluxo está entre as causas principais, certo? Também pode causar uma sensação de queimação na região do estômago, na região retroesternal, ou seja, aqui no peito. Se essa dor for muito forte, uma esofagite grave, pode simular até mesmo uma dor de infarto e a gente tem que descartar esse diagnóstico, certo? Também pode atrapalhar o sono, Às vezes a pessoa acorda à noite com aquela sensação de queimação, de refluxo e não consegue voltar a dormir. Então é um outro sintoma bastante desconfortável. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico ele é primariamente clínico, de acordo com os sintomas que o paciente relata. Muitas vezes a gente vai suspeitar dessa doença, ou em alguns casos, quando a gente tiver dúvida ou quando a gente suspeitar de alguma complicação mais grave, a gente pode solicitar uma endoscopia digestiva alta, que é um exame, onde com uma câmera a gente vai olhar todo o esôfago, ver se tem alguma complicação dessa doença do refluxo, como por exemplo uma esofagite, que é uma inflamação do esôfago. Pode ocorrer erosão com sangramento naquele local, A pessoa pode apresentar também uma gastrite, úlceras de estômago, e tudo isso a gente visualiza na endoscopia, certo? A gente também pode detectar na endoscopia a presença da bactéria H. pylori, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma bactéria que está frequentemente associada a esses sintomas e a sua infecção pode piorar os sintomas da gastrite, do refluxo, e aí nesses casos, sendo identificada a bactéria, o paciente vai ter que fazer um tratamento com antibiótico por um período de 14 dias. Então, no caso do diagnóstico, ele pode ser clínico e se o médico julgar que há necessidade, ele pode solicitar uma endoscopia para confirmação, para avaliação de complicações e para outras investigações, certo? E como que a gente vai fazer o tratamento dessa doença? A primeira coisa vai ser medidas comportamentais. Então, a mudança de hábitos é a principal forma da gente tratar essa doença, certo? Porque o tratamento medicamentoso, ele não impede que o refluxo aconteça. O que ele faz, muitas vezes, é tratar as complicações desse refluxo. Então, por exemplo, o omeprazol, que é uma medicação que a gente usa com frequência, a gente usa às vezes por um período até de 8 semanas, às vezes até de 12 em 12 horas, eles diminuem a acidez do estômago, e essa acidez não ocorrendo, ela não agride tanto a mucosa do esôfago, a mucosa do estômago, mas ao mesmo tempo ela também é uma acidez protetora, ela protege contra infecções. E é por isso que o uso dessas medicações de longo prazo, contínuo, não seria indicado. Somente nos casos onde o paciente tem sintomas que não melhoram de jeito nenhum, com as mudanças comportamentais, com tratamento com antibiótico, no caso de uma infecção por H. pylori, que a gente vai manter de longo prazo. Mas o ideal é não usar essa medicação de forma contínua. Voltando à questão das mudanças comportamentais, a gente vai ter a perda de peso, porque a obesidade, um volume abdominal muito aumentado, ela aumenta a pressão dentro do abdômen e isso comprime o estômago e facilita que o conteúdo gástrico retorne através do esôfago, causando o refluxo. Então, perda de peso é uma das principais formas de tratamento nos casos de paciente com sobrepeso e obesidade. Outras medidas são não se alimentar logo antes de dormir. Então, o ideal é que a pessoa jante 3 horas antes de dormir.
para que o estômago esteja vazio, né, e que não ocorra o risco do retorno desse conteúdo gástrico. Evitar refeições muito copiosas, com muita gordura. A gordura ela tem uma digestão mais difícil, é muito mais lenta, por isso que comer carne pesada à noite, em rodízio de pizza, em churrascaria, é complicado, porque a digestão ela é muito lenta, demora muitas horas e provavelmente o sono não vai ter uma qualidade boa. Então, prefira refeições leves à noite e 3 horas antes de deitar-se. No caso das pessoas que têm muito refluxo, elas podem usar a cabeceira da cama um pouco mais inclinada, às vezes utilizar até 2 travesseiros para conseguir dormir, né, deitado, assim, de costas, para evitar, através da gravidade, que ocorra, por exemplo, o refluxo. Evitar alimentos muito condimentados, pimenta, alimentos muito industrializados, que têm muito conservantes, muito corantes, que agridem o estômago e também pioram os sintomas, certo? E aí, por último, a gente vai ter essas medidas medicamentosas, como o omeprazol, por exemplo, que eu já citei, e a gente vai ter também os procinéticos, como, por exemplo, a domperidona, que é uma medicação que promove o esvaziamento gástrico, né, ajuda o estômago, o intestino a funcionar, a se contrair e mandarem o conteúdo adiante, evitando um pouco essa questão do refluxo, certo? E aí ele poderia ser associado também aí 3 vezes ao dia em alguns casos para ajudar. Algumas medicações, elas reduzem o esvaziamento gástrico, tá? Então, por exemplo, o Ozempic, né, a liraglutida, a semaglutida, que são medicamentos para emagrecer, são medicações que reduzem o esvaziamento gástrico e por isso as pessoas sentem menos fome. Mas no caso de pessoas com refluxo, com esofagite, com úlcera de esôfago, esse quadro pode piorar, né? Então, às vezes a pessoa está tentando emagrecimento para tratar a doença do refluxo, mas no caso essas medicações não seriam indicadas. A gente vai ter também os antiácidos, né, como hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, que podem ajudar no alívio dos sintomas. Certo, pessoal? Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Lembre-se que essas e outras doenças podem ser acompanhadas, podem ser tratadas por um médico de família. Então, se você está precisando de ajuda, pode entrar em contato conosco. Meu nome é Carolina, sou médica de família, atendo essas e muitas outras patologias, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.